Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Embaixadores. É bom tê-lo aqui para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. No nosso último estudo, nós começamos a estudar a profecia de Daniel, capítulo 7, e vimos ali o surgimento de quatro grandes impérios mundiais. O leão com asas representando a Babilônia, um urso com três costelas na boca representando a Medopérsia, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas representando a Grécia, e um animal terrível e espantoso representando o Império Romano, os 10 chifres sobre animal representando as tribos bárbaras que dominaram aquele império depois da queda de Roma, e nós finalizamos vendo o surgimento de um novo rei. Como nós falamos no estudo anterior, esse chifre pequeno ganhou destaque no capítulo 7, porque ele faria ações religiosas falando contra o próprio Deus. Então vamos lá, vamos fazer o nosso estudo de hoje para nós identificarmos esse chifre e entender qual a ação final de Deus em relação a tudo isso. Vamos começar? Vamos para Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então esse chifre pequeno é um novo rei que surgiu aí no cenário do mundo, ok? Vamos pegar as características que a Bíblia nos fornece sobre esse chifre pequeno para nós identificarmos quem ele é, tudo bem? A primeira característica está aí no verso 8. Ele diz que o chifre pequeno surge depois do aparecimento dos 10 chifres, ok? Então é um poder que surge depois do aparecimento das tribos bárbaras. O verso 8 nos diz que quando esse chifre sobe, ele arranca 3 daqueles 10 chifres primitivos. Ou seja, é um rei que sobe e derruba 3 daquelas 10 tribos bárbaras. O verso 8, como nós destacamos, diz que este poder tem uma boca que falava com insolência, ou seja, era um poder arrogante e um poder atrevido. Vamos ler o verso 21 de Daniel 7, tem mais uma característica desse poder. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, esse poder, veja que é um poder religioso, ok? Porque ele faz guerra contra os filhos de Deus e os venceu por certo tempo, segundo a palavra de Deus. Vamos ler o verso 25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, veja que poder arrogante, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Muito bem, então aqui temos mais uma característica do chifre pequeno. Ele trabalharia para mudar os tempos e a lei de Deus e perseguiria os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 tempos e meio. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as características que a Bíblia nos forneceu sobre este rei e nós vamos identificar juntos quem são por meio das características, tá bom? Vamos pedir a ajuda do Isaac Newton para a gente começar? Mais uma vez, seguindo o estudo de Daniel 7, o que ele identificou sobre esse chifre pequeno. Veja o que diz aqui, ó. Os reis representavam os reinos, como já foi dito. Portanto, o chifre pequeno é um pequeno reino. Era o chifre da quarta besta, do quarto animal, e arrancou 3 dos primitivos. Por isso, devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres, foi o que nós comentamos. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida com algo que lhe era peculiar, com olhos e boca. E aí ele conclui o pensamento. Tal rei, o chifre pequeno, é a igreja de Roma. Então, qual foi a conclusão de Isaac Newton quando ele estudou a profecia de Daniel 7? Para Isaac Newton, quem era o chifre pequeno? De acordo com os seus estudos, o chifre pequeno representa Roma papal. Agora, a análise que nós vamos fazer
é pegar as características que a Bíblia nos deu sobre esse poder e ver se realmente é coerente o pensamento de Isaac Newton, se faz sentido. Vamos lá então? Primeira característica é que este poder ele surge depois do aparecimento das 10 tribos. E as tribos sobem ao poder no ano 476 depois de Cristo. Foi quando elas conseguiram tirar do trono o imperador Rômulo Augusto e assumiram o território romano. Então, Roma papal, o poder papal surgiu depois dessa data? Olha só, o verso 24 ainda destaca para nós, né? Vamos ler o verso 24, o final do verso. Ó. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, confirmando que o chifre pequeno, este poder deve surgir somente depois que as tribos bárbaras aparecerem no território romano. Então vamos lá. Vejam aqui na tela um pouco de história para a gente entender isso aqui. Então, Constantino foi o primeiro imperador romano que aceitou a religião cristã, ok? Até então, a religião de Roma era o paganismo, eles adoravam o sol e outros ídolos. Só que após a morte de Cristo e os discípulos saindo para pregar o evangelho, o cristianismo cresceu demais e Constantino, articulador político como era, disse que estava se convertendo ao cristianismo, disse que estava entrando para a igreja, né? E aí ele fez um decreto no ano 313 depois de Cristo, tente não se perder nas datas para você entender bem. 313 depois de Cristo, ele fez um decreto chamado Edito de Tolerância de Milão, dando a ordem para que os cristãos parassem de ser perseguidos, e aí ele tornou o cristianismo agora a religião oficial do Império Romano. Só que teve um problema aí, porque, na verdade, Constantino não estava convertido. Ele estava fazendo uma jogada política para agradar esse grupo que estava crescendo tanto, que eram os cristãos, para ter o apoio deles. Uma prova disso é que Constantino, quando ele entra para a igreja, ele traz uma série de práticas do paganismo para dentro da igreja. E isso foi um problema muito sério, que a gente vai ver mais para frente. No ano 313, Constantino se mudou para Constantinopla. Então nós temos a capital do Império Romano, onde hoje é a Itália, e Constantino decidiu fazer uma cidade para ele lá na região da Ásia, onde hoje é a Turquia. Colocou lá a cidade de Constantinopla e ele se muda para lá no ano 330. Então isso rachou o Império Romano, fazendo com que ele tivesse duas capitais, Roma e Constantinopla. Roma ocidental e Roma oriental, ok? Quando o imperador vai embora, o bispo da igreja, que já tinha ganhado mais respeito por parte das autoridades políticas, começa a cada vez mais ganhar proeminência no Império Romano. Quando tinha algum problema, alguma dificuldade, muitas vezes eles procuravam o bispo da igreja para que ele resolvesse esse problema. E isso foi fazendo ele crescer cada vez mais em influência e poder. Quando chegamos no ano 476, foi aquele ano que a gente contou que Roma Ocidental caiu o imperador e os bárbaros assumiram aquele território, porém não mexeram com o bispo da igreja, até porque eles não tinham religião, ok? Então não mexeram com ele. Muito bem, os anos foram passando e como o império passou a ter duas capitais, o bispo da cidade de Roma e o bispo de Constantinopla começaram a disputar entre si para ver quem seria a maior autoridade religiosa do império. Até que quando nós chegamos no ano 533 depois de Cristo, o imperador da época, chamado Justiniano, resolveu terminar essa briga e aí ele fez um decreto para resolver o problema. Ele declarou que o bispo da igreja que estava lá em Roma, esse deveria ser o pai de todas as igrejas do império. 533 depois de Cristo. E aí como é que se fala pai em latim, meus amigos? Papa, ok? Então foi aí no ano 533 que surgiu a figura do Papa, o pai de todas as igrejas do Império Romano. E por que eu contei essa historinha para vocês? Porque a primeira característica, você lembra que a Bíblia nos deu? O chifre pequeno tem que surgir
depois de 476, que é quando as tribos bárbaras aparecem. E essa historinha comprova para nós que o papado surgiu depois dessa data. Surgiu em 533. Então, a primeira característica bate com o poder papal, assim como Isaac Newton falou. Ok? Vamos ver a próxima? A próxima característica é que esse chifre pequeno, que seria Roma papal, arrancaria 3, ou seja, destruiria 3 daquelas 10 tribos bárbaras. Muito bem, aqui eu estou colocando mais uma vez para a gente ver a lista das 10 tribos bárbaras que eu mostrei anteriormente, ok? Agora veja o que interessante. Ao lado do nome de cada tribo, entre parênteses, tem o nome de um país a quem elas deram origem hoje. Os álamos à Alemanha, os francos à França, os burgundos à Suíça e por aí vai. Mas as 3 últimas ali não deram origem a nenhum país que nós conhecemos hoje. Então, por que isso aconteceu? Vejam mais uma vez o que a história conta para nós. Os érulos, os ostrogodos e os visigodos, eles eram tribos arianas. O que era isso? Arion foi um homem que foi expulso da Igreja Católica. Ele era um herege, porque dizia que Jesus Cristo não era Deus. E aí essas 3 tribos aceitaram os seus ensinos, se converteram ao arianismo e, obviamente, por esse motivo, não se submetiam aos ensinos, à autoridade do Papa, do bispo da Igreja Católica, do bispo da Igreja Romana, ok? Então, elas eram poderes insubmissos ao Papa. Curioso é que as outras 7 tribos, elas não tinham religião, e aí elas acabaram, pouco a pouco, se convertendo ao catolicismo. E essas 3 não. Então, era uma pedra no sapato ali do poder papal, que queria hegemonia, poder supremo sobre todos, ok? Quando Justiniano fez o decreto lá dizendo que o bispo de Roma era o pai de todas as igrejas, teve um embaraço aí, porque quando ele fez esse decreto, os ostrogodos era a tribo que tinha o poder político sobre a cidade de Roma, onde estava o papado, ok? E aí o Papa começou a mexer os seus pauzinhos porque ele queria hegemonia religiosa e hegemonia política para obrigar todos a se submeterem a ele. Então ele começou a trabalhar ali com a ajuda do imperador Justiniano, com a ajuda dos bárbaros que estavam começando a se converter. E aí no ano 538 depois de Cristo, ele conseguiu derrubar a última das 3 tribos bárbaras. E a partir desse momento, o papado passou a não ter mais inimigos. Foi um poder hegemônico, soberano. Então essa segunda característica aqui, derrubar 3 das 10 tribos, também confere em relação ao poder papal. Ok? Agora vejam essa aqui. Uma boca que falava insolência, um poder arrogante e atrevido. O verso 25, falando do chifre pequeno, diz que ele falava palavras contra o Altíssimo, contra o próprio Deus. Nós podemos encontrar essas características em relação ao poder romano? Vamos ver aqui que sim. Eu quero mostrar para vocês uma citação que está no Catecismo da Igreja Católica, na página 401 e 403. Acompanhe comigo o que está escrito. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o que diz aí? O poder de perdoar todos os pecados. Então, o que Roma Papal afirma? Que bispo e presbítero, eles têm o poder de perdoar todo o pecado. E muitas pessoas não sabem o que há de errado nisso. Então vejam o que a Bíblia nos fala em Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos capítulo 2, versos 5 até o 7. Veja a cena. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus está perdoando pecados aqui. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Veja que interessante.
Os escribas achavam que Jesus estava cometendo blasfêmia, porque o ensino bíblico é que somente Deus tem poder para perdoar pecados. E para eles, Jesus não era Deus. Mas é óbvio que Jesus é e não estava cometendo blasfêmia. Então, qual é o ensinamento bíblico aqui? Quando um homem ele tem a pretensão, a ousadia de querer perdoar o pecado de outro, ele está cometendo blasfêmia. E é isso que o Catecismo Católico está falando aqui. Acompanhe mais uma vez o que eu falei para você aqui na parte final. Eles dizem que os bispos e os presbíteros têm o poder de perdoar pecados. Eles são homens, então, de acordo com a Bíblia, isso é o quê? Blasfêmia, meus queridos. Vejam o que disse o Concílio de Trento. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes são perdoados e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. De acordo com a Bíblia, isso é o que, irmãos? Blasfêmia. Ok? Então, a gente está vendo aqui que essa característica de ser um poder arrogante que fala contra Deus também se cumpre em relação ao chifre pequeno. Queria mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Ó. Veja o que disse o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Aqui não está falando mais da questão de perdoar pecados, ok? Mas está falando de ocupar o lugar que pertence a Deus. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 10, verso 33. João capítulo 10, verso 33. Mais uma vez a cena é com Jesus. Veja o que diz aí. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa de quê? De blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eu creio que o ensinamento bíblico aqui ficou bem claro. O que é blasfêmia de acordo com essa passagem? É quando um homem ele tem a pretensão de querer ser igual a Deus. Isso é blasfêmia. E foi isso que o Papa Leão XIII falou. Nós estamos no mesmo lugar de Deus. Veja o que Lúcio Ferrari escreveu no artigo Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não um mero homem, mas como se fosse o quê? Deus e substituto de Deus. O que quer que Deus faça, o vigário pode fazer. De acordo com a própria palavra de Deus, o que é isso, meus queridos? Isso é blasfêmia, ok? Veja o que diz aqui São Bernardino de Siena, o que ele disse. O poder do sacerdote é o poder da pessoa divina, e a gente sabe que só Deus é onipotente, porque a transubstanciação do pão requer tanto poder quanto a criação do mundo. Ele está falando aqui da cena da hóstia, ok? E aí ele conclui dizendo: assim pode o sacerdote, em certa maneira, ser chamado de criador do seu criador. Vejam o que é isso que está escrito aqui, queridos. Eles não somente se contentam em querer se colocar no lugar de Deus, mas eles querem estar acima de Deus, se colocando como criadores do próprio Deus. De acordo com a Bíblia, isso é o que, queridos? Blasfêmia. Veja mais uma que tem aqui embaixo. O que só Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote também pode fazer. Eles estão dizendo que o sacerdote é onipotente como Deus. São Clemente, portanto, tinha razão para dizer que o sacerdote é, por assim dizer, um Deus na terra. Vejam, meus queridos, o que nós podemos encontrar de evidências aqui sobre o chifre pequeno. Olha só, confessamos que o pontífice romano tem o poder de alterar as escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a conveniência dele. Olha só, eles creem que o Papa ele tem o poder de alterar as escrituras. E vejam o que Deus colocou lá em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então o próprio Deus está dizendo que não dá liberdade e autorização para ninguém alterar a sua palavra.
E este poder, ele se levanta arrogante e atrevido contra Deus, questionando a sua autoridade. Isso é muito importante de nós ouvirmos e com o coração aberto nós entendermos, ok? Tem mais uma característica aqui apresentada pela palavra de Deus, é que este poder faz guerra ou faria guerra contra os filhos de Deus e os venceria, né? A Bíblia fala que esse poder faria isso por 3 tempos e meio. O que significa tempo quando a gente está estudando profecia? Quanto tempo é um tempo, né? Vamos perguntar assim. Vamos para Daniel, capítulo 11, verso 13. Ali há uma indicação para nós. Diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, o que é tempos? Isto é, de anos, ok? Então, tempo significa ano. Então, se este poder persegue e vence os filhos de Deus por 3 tempos e meio, isso quer dizer 3 anos e meio, ok? Quanto tempo é 3 anos e meio? Então vamos lá. De acordo com o calendário dos judeus, um ano possui 360 dias. E aí você pode fazer a conta aí na sua calculadora. 360 vezes 3,5. Isso vai dar quanto? 1.260 dias. Quando nós estamos estudando profecias, nós já sabemos que existem muitos símbolos ali. E dia também é um período simbólico na profecia. Vamos ler Números 14, verso 34, para nós entendermos o que significa dia quando a gente está estudando profecia. Números, capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano, levareis as vossas iniquidades, 40 anos. Então Deus falou assim para o povo: vocês espiaram a terra 40 dias, agora cada dia vai representar um ano e vocês vão ficar no deserto 40 anos. Então o entendimento aqui é o seguinte: um dia dentro de profecia simboliza para nós um ano literal, ok? Então o poder do chifre pequeno perseguiria os filhos de Deus por 1.260 dias proféticos, ou seja, 1.260 anos literais. E agora a pergunta é: isso aconteceu na história? O poder papal teve um período de hegemonia assim em que ele perseguiu os filhos de Deus? A história conta para nós que sim. Quando caiu a última tribo lá, ariana, que não se submetia ao poder papal, no ano 538, o poder papal deixou de ter inimigos e passou a ter poder religioso e poder político nas suas mãos. E a partir daí ele começou a perseguir e matar todos aqueles que não se submetiam à sua autoridade, dentre eles centenas de milhares de cristãos. E quanto tempo durou essa perseguição? Exatos 1.260 anos. Começando no ano 538, avançando esse período na história, nós chegamos em 1798 d.C., quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Esse período é conhecido na história como Santa Inquisição. E aqui eu coloco para vocês verem algumas figuras dos relatos, dos fatos que aconteceram durante esse período de perseguição, tortura, martírio aos filhos de Deus. Os relatos contam que certa feita o poder papal mandou crucificar cristãos de uma cidade para outra e tacar fogo nele para que eles iluminassem a estrada, colocando temor nas pessoas para que elas entendessem que se não se submetessem ao poder da igreja, o fim deles seria o mesmo. Foi exatamente o mesmo período de tempo. Ok, queridos? Então a gente está vendo aqui que essas características dadas ao chifre pequeno, elas realmente batem, a história comprova que bate com o poder papal. Ok? Mais uma característica que a Bíblia nos deu é que este poder mudaria os tempos e a lei. Alguns tradutores entendem que essa palavra tempo se refere
a calendários, ou seja, esse poder mudaria os calendários. E aí a gente pode fazer algumas análises em cima disso. Primeiro, por que cada ano o carnaval cai em uma data diferente? Você já parou para se perguntar isso? A resposta está aqui, ó. Porque a igreja muda a data da Páscoa para sempre cair no domingo, já que ela tem como um dia sagrado, mas a Bíblia define que é um dia específico, independente de que dia da semana cair no ano, ok? Mas a igreja vai lá e muda para que a Páscoa sempre caia no domingo. Vejam que outra coisa interessante. Levítico capítulo 23, verso 32. O Senhor declara aqui, de acordo com ele, como é que nós devemos contar os nossos dias. Diz assim, ó: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde, vocês celebrarão o sábado. Ok? As versões da linguagem de hoje, mais atuais, em vez de dizerem de uma tarde a outra tarde, elas colocam de um pôr do sol até o outro pôr do sol, vocês celebrarão o sábado. Então, o princípio bíblico é que um dia ele começa a ser contado a partir do pôr do sol. Veja como isso está intrínseco até o nosso corpo. Olha, essa imagem na tela ela mostra os níveis hormonais da gente. A partir das 6 horas da manhã eles começam a subir, vão ao pico ao meio-dia e ao pôr do sol eles baixam e às 6 horas eles invertem totalmente. Ou seja, o nosso corpo ele funciona nesse ciclo de pôr do sol até o pôr do sol. Mas hoje as pessoas dizem que o dia termina e começa em que horas? À meia-noite, no meio da noite. Isso nem faz muito sentido para mim. Quem mudou isso? Roma. Ok? Veja aqui outra coisa interessante. Dezembro. Lembra você que número? 10. Mas é que mês do calendário? 12. Novembro. 9. Mas é que mês? 11. Setembro. 7. Mas é que mês do nosso calendário? Mês 9. Quem fez as mudanças? Roma. Ok? Então, este poder, ele se levanta contra Deus até mesmo fazendo essas mudanças no calendário. E as mudanças na lei? O poder papal fez mudanças na lei de Deus? A lei que Deus falou que é imutável? Então, veja, eu estou colocando aqui na tela para vocês, do lado esquerdo, as duas tábuas aí, são os 10 mandamentos segundo Êxodo 20, ok? E do lado direito, os 10 mandamentos segundo o catecismo da Igreja Católica. Nós vamos encontrar aqui 3 mudanças que foram feitas na lei de Deus. Vejam o segundo mandamento da lei de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Aqui de uma forma resumida. Quando você olha lá para o catecismo, qual é o segundo mandamento lá do catecismo? Não tomar seu santo nome em vão. Tá diferente ou não tá? Volta para a lei de Deus, leia o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que aconteceu aqui? A igreja tirou o segundo mandamento da lei de Deus. E por que fez isso? Lembra que eu falei que quando Constantino entrou para a igreja, ele não abandonou as práticas pagãs, e uma dessas práticas, a adoração de imagem. Então, para que a igreja pudesse se casar com o imperador, ter poder político, ela teve que aceitar algumas práticas do paganismo, e em vez de se manter firme pela verdade, ela cedeu do princípio, tirou o mandamento da lei de Deus. Ok? Aí 10 menos 1 é quanto? É 10. Ok? Olha lá o catecismo lá embaixo. Continua tendo 10 mandamentos. Então como é que foi que aconteceu essa mágica aí? Volte para a lei de Deus e leia o 10º mandamento comigo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse é o 10º mandamento. Agora olhe para o catecismo. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias, as coisas que são dos outros, do nosso próximo. Você entendeu o que aconteceu aqui? Para manter os 10 mandamentos, já que ela tirou o segundo, ela pegou o 10º e dividiu em 2 partes. Ok? Mudou a lei imutável do Senhor.
E a terceira mudança, talvez a mais forte de todas, né? Veja o quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o que diz o catecismo? No caso vai ser o terceiro, não é? Porque eles tiraram um. Diz, guardar domingos e festas. Então nós podemos ver aqui que essa característica também bate, também combina em relação ao poder papal como sendo o chifre pequeno. Este poder que ousou mudar a lei de Deus, né? Agora vejam esse trecho aqui do catecismo que diz, eu acho muito interessante. Ó. Foi do agrado da Igreja de Deus, do agrado de quem? Da Igreja, que a celebração do sábado fosse transferida para o dia do Senhor, e aqui ela está se referindo ao domingo. Foi a Igreja que quis fazer isso. Porque assim como nesse dia a luz brilhou sobre o mundo, assim foi nossa vida tirada das trevas para a luz, pela ressurreição nesse dia de nosso Redentor, que nos abriu a porta para a vida eterna. E a minha pergunta é, aonde tem isso escrito na Bíblia? Que a ressurreição de Cristo transferiu a santidade que havia no sábado agora para o domingo. Não há provas bíblicas para isso. E eles seguem. Por isso, os apóstolos quiseram que se chamasse o dia do Senhor. Há provas bíblicas para isso? Também observamos nas Escrituras sagradas que esse dia era tido como sagrado pelo fato de que nele se iniciou a criação do mundo e o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Pergunto, há prova bíblica de que esse dia, pelo fato de ter começado a criação do mundo, de que os apóstolos receberam o Espírito Santo nesse dia, esse dia é um dia santo, sagrado e não mais o sábado? Pelo contrário, a Bíblia fala que foi o sétimo dia, o sábado, que Deus abençoou e descansou. Se desejamos ser sinceros filhos de Deus, devemos ficar com aquilo que Ele escreveu em Sua palavra, não aquilo que homens dizem, ok? Veja o que diz essa revista católica. A Igreja está acima da Bíblia e a mudança da observância do sábado para o domingo é uma prova positiva desse fato. Então, querido amigo, a análise que nós precisamos fazer de forma racional é: nós vamos ficar com o que a palavra de Deus diz ou com o que os homens dizem? Essa análise que precisamos fazer. Veja essa pergunta que mandaram para a Igreja Católica. Prezado Senhor, é verdadeira a acusação dos protestantes contra vocês? Eles dizem que vocês mudaram o sábado do sétimo dia para o assim chamado domingo cristão. Se é assim, quando foi feita a mudança e com que autoridade? E eles responderam, prezado Senhor, gostaria de chamar a sua atenção para os fatos. Primeiro, os protestantes, que aceitam a Bíblia como única regra de fé e religião, devem voltar à observância do sábado. Querido amigo protestante que está assistindo esse vídeo, nós temos o princípio de sola escritura, a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E a palavra de Deus é clara quanto à observância da lei de Deus conforme está em sua palavra, não conforme aquela que foi feita pelos homens. Pensem nisso, queridos amigos. Ponto 2. Nós católicos não aceitamos a Bíblia como única regra de fé. Além da Bíblia, temos a autoridade da Igreja como regra para nos guiar. Portanto, nós aceitamos a mudança do sábado para o domingo. Nós francamente dizemos, sim, a Igreja fez esta mudança, esta lei, como ela fez muitas outras leis. E o ponto 3. De todos os protestantes, os adventistas do sétimo dia são o único grupo que raciocina corretamente e é consistente em seus ensinos. É sempre um tanto cômico ver as igrejas protestantes no púlpito e nos legislativos exigirem a observância do domingo sobre o que não há nada na Bíblia. Queridos amigos, vamos refletir honestamente sobre isso. Precisamos voltar a ser fiéis ao que o Senhor diz. Nós que somos adventistas guardamos o sábado não porque queremos ser melhores ou diferentes, simplesmente porque é o que o Senhor manda fazer. E Deus está acima de qualquer autoridade terrestre. A sua palavra é o nosso guia. Muito bem, queridos amigos. Então, a atuação do chifre pequeno leva-nos ao clímax da visão. E depois de apresentar este poder que seria contrário a Deus, Deus ele mostra
para Daniel o que ele faria como o soberano do universo. E é o que nós vamos ler agora, em Daniel capítulo 7, verso 9. Diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o próprio Deus. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Veja que interessante, queridos. Depois que o chifre pequeno sobe ao poder, Deus mostra a Daniel o que ele fará à luz de tudo isso. Um tribunal se assenta no céu, milhares de milhares estão ali, e Deus começa a abrir os registros celestiais para ele julgar esse poder. Veja o que diz o verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. O que Deus está nos ensinando aqui é que os reinos anteriores, depois que perderam o seu poder, ainda continuaram existindo por um tempo. O quarto animal e o chifre pequeno que está nele, que representa Roma papal, a Bíblia diz que ele vai ser morto, destruído inteiramente, deixará de existir para todo sempre, ok? E agora vejam uma outra cena que é interessante que acontece aqui. Verso 13. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Quem é esse Filho do Homem que aparece aqui? É o próprio Jesus Cristo, ok? E essa vinda entre as nuvens não é a sua volta à terra, porque a Bíblia diz que ele se dirige até o ancião de dias. Okay? Então ele vai até o trono de Deus. E o que ele vai fazer lá? O verso 14 nos responde: E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja que mensagem maravilhosa Deus está mostrando aqui para nós. Ele se assenta no céu, começa um juízo no céu sentado em seu trono para julgar esse poder inimigo e todos aqueles que são inimigos do povo de Deus. E Jesus Cristo vai até o seu trono e recebe o reino da terra para que ele passe a reinar aqui na terra como o Senhor de todo o universo. Assim como terminou o sonho de Daniel capítulo 2 com aquela pedra enchendo toda a terra depois de destruir a estátua, mais uma vez Daniel 7 termina dizendo que Deus irá estabelecer o seu reino e que esse reino durará para todo sempre. Vejam o que diz o verso 21 e o verso 22. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Essa é a nossa grande esperança, é nisso que estamos aguardando, o dia em que o Senhor virá para destruir os poderes inimigos e dar o reino como herança aos seus filhos. Verso 26 e 27. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Está falando do chifre pequeno. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Muito em breve o Senhor irá voltar após julgar este poder para dar o reino em herança a seus filhos. Aqui nos diz: todos os que estiverem ao lado de Cristo herdarão lugar no reino que Deus estabelecerá pelos séculos dos séculos. O mundo não está entregue à sua própria sorte. Os propósitos de Deus seguem se cumprindo
e nada saiu do seu controle. Nos preparemos, porque em breve veremos o Senhor cumprir as palavras finais da profecia. Daniel 7 descreve o rei que obtém a vitória sobre o mal e estabelece o seu reino. E eu quero finalizar o estudo de hoje com esse texto que eu achei muito interessante. Existe um trono mais elevado, o qual é ocupado por um ser que é completamente bom, justo e reto. Um ser que esteve no trono em tempos passados, está no trono hoje e estará no trono para sempre. Um ser que no fim julgará todos os tronos humanos e ele recompensará aos fiéis. Queridos amigos, o convite é para todos nós. Nos preparemos, vivemos tempos de crise, mas não precisamos nos desesperar. Existe um trono mais elevado acima de todos os tronos terrestres. E quem está nesse trono é o nosso Deus. Ele rege toda a história, ele controla tudo e ele cuida dos seus. Ele tem a promessa que os seus santos, os seus filhos fiéis, herdarão o reino. O convite é para mim e para você. Que tal nos prepararmos para herdarmos esse reino, para morarmos no reino que Deus vai estabelecer? Se você gostaria de aceitar esse convite, de herdar essa herança, ore comigo neste momento. Senhor Deus, a Tua palavra nos revela solenes e importantes verdades para os momentos que estamos vivendo. Há um poder existente sobre a terra que tem a aparência de cristianismo, porém a Tua palavra nos revela que este poder atua, Senhor, contra a Tua verdade. Trabalha para desencaminhar as pessoas e ele já perseguiu, e as profecias indicam que um dia perseguirá novamente os Teus filhos. Senhor Deus, queremos permanecer fiéis a Ti, pois queremos herdar a herança eterna que o Senhor irá dar aos Seus filhos. Queremos habitar contigo no reino que o Senhor irá estabelecer na terra. Pedimos que o Senhor nos conceda essa graça e pela Tua misericórdia o Senhor nos salve. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, terminamos o estudo de hoje. Eu espero que a mensagem tenha ficado de forma que vocês consigam entender, aprender. Revisem o vídeo, porque a repetição nos ajuda a aprender. E no nosso próximo estudo, estudaremos Daniel capítulo 8. É mais uma visão dada por Deus a Daniel e haverá ali novos detalhes das cenas da história que Deus revelou para nós. Então eu espero você lá. Até o próximo estudo. Cada dia posso ver, perceber